A paz gloriosa do Senhor Jesus. Amém, amados e amados do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mais um dia aqui para estarmos lendo a palavra do Senhor Jesus, a doutrina do Senhor Jesus, aquilo que Ele quer que eu e você aprenda. Amém? Até que Ele venha, nós possamos estar aprendendo. Amém? Que se não aprendermos aquilo que Cristo nos ensinou e nos deixou para que cumpríssemos na nossa vida, nós não chegaremos até a face do Pai. Amém? Então nós estamos no capítulo 17 de Mateus, a partir do versículo 1. Amém? Hoje eu vou falar um pouquinho só. Vou deixar mais para os irmãos meditarem em Mateus 17, que foi a transfiguração de Jesus Cristo. Uma passagem muito linda que tem aqui no livro de Mateus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Tá vendo, meus amados? Jesus tinha 12 discípulos. Mas, então, nessa passagem, Jesus nos ensina que nem tudo o que nós pensamos, o que nós vamos fazer, o que nós possamos mostrar, nós temos que mostrar para todos os nossos amigos, ou até mesmo para toda a nossa família. Nós temos que escolher alguns. E entre esses 12, Jesus escolheu apenas 3. Pedro, Tiago e João. Amém, amados? E não é diferente na nossa vida, meu querido e minha querida irmã. Amém? E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Porque até aquele dia, amados, até esse dia, eles viram Jesus como um homem normal, um homem comum, um homem igual a eles. Mas aqui não. Aqui Jesus mostrou realmente quem Ele era. Eu imagino a emoção, o coração de Pedro, de Tiago e de João, como ficou naquele momento. Amém? Dessa transfiguração. Que Jesus se mostrou a ele quem realmente Ele era. E Jesus mostra para mim e para você quem Ele é. Basta buscarmos e crermos. Basta buscarmos em espírito e em verdade e crermos na palavra dele. Amém? É nos deixar ser guiado pela fé que vem dele, que é dom dele. Amém? Para a minha e para a tua vida. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com eles. Olha que bênção! No mesmo instante apareceu Moisés e Elias, falando com Jesus. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua e outra de Moisés, e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. Eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Mas se estavam 3 ali, Moisés, Elias e Jesus, por que o Pai não mandou falar que nós também deveríamos ouvir? Que eles deveriam ouvir a Moisés e a Elias também? Não. Deus, o Pai, só falou com Jesus. Falou para os discípulos que era o Filho, era a Jesus que eles deviam ouvir. Assim sou eu e você. É a Jesus que nós temos que ouvir. É a Jesus que nós temos que servir. Amém, amados? Ouvindo os discípulos caíram de bruços. Olha como foi a unção, como foi o poder de Deus naquele lugar.
Eles caíram de bruços, tomando-os de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, e ninguém viram senão a Jesus. Mistérios de Deus, amados, na minha e na tua vida. Mistérios de Deus na minha e na tua vida. Às vezes, amado, Deus quer se mostrar para você e não para mim. É para você. Porque o mesmo Espírito Santo que habita dentro de mim, habita dentro de você. E lá em Coríntios diz que a cada um, Deus dá um dom. Deus dá um dom diferente. Tem uns que têm todos os dons. Eu não sei qual é o dom que você está buscando de Deus nesta tarde. Mas continue buscando. Que nós todos somos merecedores desse dom. Porque Cristo nos deixou esse legado. Jesus, o Filho de Deus, nos deixou esse legado. E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Jesus não havia morrido, ele não tinha ressuscitado ainda. Aqui Jesus era puramente um homem, igual a todos eles. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Os escribas eles eram grandes estudiosos da lei. Os escribas eram grandes estudiosos da lei. E eles pregavam que viria o Elias primeiro. Que Elias viria. Entendedores da lei diziam que Elias viria primeiro. E na verdade não, amados. O Elias aqui era Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele mesmo que lá em Gênesis pairava sobre as águas. Amém? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio. Olha, Jesus falando. Elias já veio. E não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Amém, amados? Então, como Filho do Homem, amados, ele foi o único. Sim, muitos dos profetas de Deus, muitos dos profetas de Deus falaram sobre a vinda do Cristo. Com a maioria das passagens bíblicas do Antigo Testamento, do Velho, né? Também falam muito do Filho de Deus. Falava muito do Filho do Homem. A cura de um jovem possesso. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-se de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas na água. Apresentei-os a teus discípulos, mas não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa,
Ah, se Jesus sabia que essa geração incrédula e perversa está se multiplicando nos dias de hoje. Essa geração incrédula e perversa está se multiplicando nos dias de hoje. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus já tinha dado a eles poder, mas eles não conseguiram, porque eles ainda não acreditavam totalmente em Jesus. Eles ainda tinham dúvida sobre aquele homem a qual eles seguiam. E quantas das vezes eu e você, amados, duvidamos de como servir ao nosso Jesus? Eu me lembro, meus amados e minhas amadas irmãs, que antigamente, na época do meu pai, do meu avô, que eram as pessoas que não entendiam, não tinham uma Bíblia, não sabiam ler, não sabiam escrever, não tinham ouvido falar de Jesus, a não ser algumas coisas que ouviam da boca dos padres, né? Mas naquele tempo quase nem se falava de Jesus. Há uns 50 anos atrás, 50 e poucos anos atrás, era difícil você ver uma igreja evangélica, principalmente aonde eu fui criada. Amém, meu querido e minha querida irmã? Então, naquele tempo, quando algum senhor, alguma pessoa queria fazer algo, eu vou comprar uma saca de arroz. Eles diziam, se Deus quiser, amanhã eu vou trabalhar e vou fazer aquilo tudo ali. Se Deus quiser. Eles tinham isso com eles. Eles não entendiam nada de Jesus. Eles não entendiam muito sobre Deus. Eles sabiam que Deus existia. Mas tudo para eles, amados, eu aprendi com meu pai, com meus avós. Tudo, se Deus quiser. Tudo que vai fazer, se Deus quiser. Amanhã eu vou na sua casa, se Deus quiser. Hoje o povo acha que é Deus. Faz tudo assim sem falar. Você faz, eu faço, se Deus quiser. Se Deus quiser. Porque se Ele não quiser, amada, não faremos. Você pode ter tudo. Todo o dinheiro desse mundo não compra uma alma. Todo o dinheiro deste mundo não compra uma alma. Não compra uma alma. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele, olha a resposta de Jesus, que sábia. E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Qual é o tamanho da minha e da tua fé nesta tarde de hoje? Qual é o tamanho da minha e da sua fé? Para um pouco, meu querido e minha querida irmã, e pensa no tamanho da sua fé. Pense. Pois em verdade vos digo, se tivereis fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Olha o que Jesus nos delega, meu querido e minha querida irmã. Que nada para nós não será impossível. Mas nós esquecemos que nós temos algo a cumprir. Porque o mesmo Jesus que está falando aqui foi aquele que disse: primeiramente buscai o reino dos céus. Então, se eu e você não tiver no nosso coração, primeiramente buscando o reino do céu, nada nos será acrescentado. A nossa fé
é muito menor do que esse grão de mostarda. Mas mesmo ela sendo pequenina, como um grãozinho de areia, amados, nós fazemos proezas com ela. Amém? Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Hoje, amados e amadas irmãs, não tem mais poder de oração, não tem mais poder de jejum. São poucos os ministérios que valorizam o ministério na unidade, onde há a unidade de Cristo Jesus, na igreja do jejum e da oração. São poucas as igrejas, poucas. As pessoas não querem mais fazer sacrifício para ir orar. As pessoas não querem mais fazer sacrifício para jejuar. Só se tiverem precisando mesmo de uma bênção muito grande. Aí eu creio que ainda faz algum propósito com Deus de fazer jejum e uma oração. Nós precisamos despertar, meu querido e minha querida amada. Amados e amadas irmãs. E a voltarmos a orarmos e a jejuarmos. Eu estou sentindo uma falta enorme de jejum. Enorme. Há mais de 2 anos que eu não jejuo. Orar eu oro, mas não jejuo. Por causa do meu tratamento do câncer. Amém, meus queridos e minhas queridas? Mas isso me faz uma falta muito grande. Parece que está faltando algo em mim. Algo está faltando em mim. É o jejum. Parece que a minha oração ela não tem tanto sentido de quando eu fazia o jejum. Fazia a consagração. Amém? De novo Jesus prediz a sua morte. Reunidos eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e este o matarão, mas o terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram. Jesus paga imposto. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam os impostos das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ele era homem. Ali ele estava como homem. Então ele tinha que cumprir a obrigação de homem. Ele tinha que cumprir a obrigação da lei. Daquilo que César impunha. Porque os impostos eram para César. Né? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobra os reis da terra impostos e os tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas para que não o escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. E abrindo-lhe a boca, achará um estáter. Toma-o e entrega para mim e por ti. Jesus pagou o imposto. Jesus, naquele dia, pagou o imposto a César. Então, por isso que tem aquela palavra: dai a César o que é de César. E se aproveitando disso, o homem hoje é tão insensato que nós pagamos muitos impostos. Muitos impostos. O governo aproveita do povo, cobrando impostos. E nós temos que pagar. Nós temos que pagar. Porque Jesus manda que eu e você pagamos imposto. Amém, meu querido e minha querida irmã?
Eu gostaria de, além dessa palavra, eu gostaria de ir lá em Gálatas. Gálatas primeiro. Em Gálatas. Em Gálatas primeiro, a partir do versículo 10. O Senhor me tocou no meu coração para me ler. Gálatas, a partir do versículo 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se agradasse ainda os homens, não seria servo de Cristo. Quantos hoje, meu querido e minha querida irmã, agradam ao homem? Querem agradar o homem de muitas maneiras. Mas aqui o Senhor está dizendo. Porque muitas das vezes, amados, nós vamos na igreja e nós vemos aquele povo ali adorando ao homem, sabe? Caindo de joelho aos pés do homem. E muitas das vezes os homens querem colocar mordaças nas nossas bocas. A maioria querem colocar mordaças na nossa boca. Mas eu e você temos que buscar entendimento de Deus, minha querida e meu querido irmão. Entendimento de Deus. Hoje, amados, nós aprendemos com o homem muitas coisas, mas a maioria das vezes nós aprendemos através do Espírito Santo, amém? Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo ao homem. O Evangelho não é segundo ao homem. O homem vai querer pregar isso para você hoje? Que hoje a maioria do povo se sujeita a homem. Sujeita em campanhas, em propósitos. Está se sujeitando a homens. Em campanhas, em propósitos. E não a Deus. Estão se sujeitando a homens. E não a Deus. Porque eu não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Olha aqui, olha o que Paulo está falando. Porque Gálatas, Paulo fala aqui em Gálatas. Paulo fala em Gálatas. Ele não recebeu de homem, ele recebeu de Jesus Cristo. E eu e você também. Porque ouviste qual foi o meu proceder, outrora no judaísmo. Paulo era judeu. Paulo era entendedor da lei. Paulo cumpria a lei. Mas quando Jesus o chamou, ele veio para a graça. Porque quando Jesus o chamou, Jesus já tinha nos deixado a graça. Nós já estávamos debaixo da graça. Quando Jesus chamou a Paulo. Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e o devastava. Olha como Paulo perseguia. Ele perseguia a igreja de Deus. Ele compreendeu que a igreja que Jesus Cristo pregava era a igreja de Deus. Porque a lei, ele era cumpridor dela. Ele era cumpridor dela. Amém, meu querido e minha querida irmã? E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me
a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Olha só, eles seguiam as tradições do pai dele. E muitos daquela época faziam o mesmo que Paulo fazia. E hoje, muitos líderes fazem o que os pais de Paulo faziam, o que Paulo fazia antes de converter, pregando o evangelho da lei, impondo a lei para mim e para você. Impondo a lei para mim e para você. Um evangelho de bênção, um evangelho de prosperidade, um evangelho de facilidade. Porque é fácil chegar ali na lei e pregar esse evangelho de facilidade. Porque ali na lei tem brecha para isso. Mas aqui não tem. Aqui só se eles inventarem alguma coisa para colocarem para mim e para você. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove, foi Deus. Então Deus já via, mesmo Paulo sendo judeu, fazendo o que ele fez com os seguidores de Cristo, com aqueles que pregavam o cristianismo, com aqueles que aceitavam a doutrina de Cristo Jesus. Paulo perseguia, matava e matava. E matava. Por que Paulo não prosseguiu nos segmentos do pai deles, dos pais dele? Por quê? E essa minha pergunta eu queria fazer para muitos pregadores aí, que você vai na igreja um mês inteiro, se tem 3 cultos na semana, no total no mês daria 12 cultos, vamos supor, 12 cultos. Se você ouvir 3 pregações da graça, você ouve muitos. Muito, você ouve muito. Porque a pregação é só da lei. É só da lei. Revelar-se seu filho em mim. Olha que maravilha que Paulo fala. Que Deus revelou o filho dele nele. E nesta tarde, Deus está revelando o filho dele em mim e em você. Aleluias! Glória a Deus! Louvado seja Deus! Que nesta tarde, se você crer, tiver a fé do tamanhozinho daquele grãozinho de mostarda, o Filho vai se revelar para mim e para você. Amém? Revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Paulo não foi atrás dos discípulos para aprender com os discípulos, não. Ele obedeceu às ordens do Filho de Jesus Cristo e saiu a pregar, e saiu a nos ensinar. O que ele está nos ensinando hoje é o que eu e você temos que ensinar, temos que aprender. Amém, meu querido e minha querida irmã? Amém? E por essa tarde eu quero deixar uma palavra de paz, de amor para cada um dos irmãos. Receba Cristo Jesus. Receba o Espírito Santo. Deixe Ele te dirigir. Deixe o Espírito Santo te conduzir. Amém, meu querido e minha querida irmã? Não deixe o homem te conduzir. Não se deixe levar pelo homem. Amém? Então, que o amor de Deus,
E a esperança que nós temos na volta de Jesus Cristo, o Filho, que se fez maldito para nos salvar, para nos levar para a morada celestial. Que nós possamos louvá-los e exaltá-lo, o nome dele nesta tarde. Amém? E as doces consolações do Espírito Santo seja com todos nós. Amém?